Muito bem, pessoal. Como é legal a gente entrar no mês de dezembro fazendo a leitura de alguns textos que nos remetem à lembrança do nascimento de Jesus e também cantarmos algumas canções como essas que foram entoadas até há pouco pelo Beto e pela Fernanda. Tudo isso para nos ajudar na sintonia do coração, juntamente com o Natal de Jesus. É exatamente isso que nós pretendemos com essa série que nós vamos iniciar agora, uma série que nos ajudará a pensarmos no nascimento de Jesus, nas implicações disso para as nossas vidas, crendo de todo o coração que isso fará bem para o nosso coração, para a nossa alma, para a nossa família, para a nossa cidade, para o nosso país e redundará, sobretudo, para a glória do Deus a quem a gente ama. O nome da nossa série é Para Todo Mal, a Cura. Introduzindo o assunto, algumas perguntas para a gente poder se ambientar. A primeira delas é a seguinte: se de uma hora para outra você descobrisse que em seu corpo habita uma doença fatal, sobre a qual a medicina não pode atuar, não pode fazer nada, qual seria a sua primeira reação? Você seria como uma daquelas pessoas que entra rapidamente em desespero, passando a agredir todas as pessoas ao redor, como se isso pudesse de alguma forma trazer alívio? Você passaria a trabalhar compulsivamente para não ter que pensar nas coisas que te entristecem, que te preocupam e que estão por vir? Você entraria em depressão, começaria a chorar compulsivamente, negando a possibilidade de viver ainda os dias que você ainda tem pela frente, com a disposição que você tem? Ou você seria como uma daquelas pessoas que faria uma lista de coisas imprescindíveis que você gostaria de fazer até o seu último dia e passaria correndo desesperadamente atrás dessas coisas? Você seria uma daquelas pessoas que procuraria um advogado para dizer assim: eu tenho poucos dias de vida e preciso organizar minha partida. Eu preciso organizar a distribuição dos meus bens para que eles não fiquem desamparados. Ou então para que o meu recurso não vá parar nas mãos de quem eu não quero que fique com eles. Ou então você procuraria uma igreja para buscar respostas acerca do que está por vir, da transcendência, do pós-morte. Qual seria a sua reação diante da notícia iminente de que você está prestes a partir dessa vida por conta de uma doença, de uma enfermidade dura e cruel que reside dentro do seu coração? Segunda pergunta: e se num segundo momento você recebesse a notícia de que a cura para essa enfermidade foi encontrada e está ao seu alcance? O que você estaria disposto a fazer por ela? Depois de toda a crise, depois de toda a preocupação, de toda a ansiedade, de toda a correria, uma notícia melhor, uma boa notícia: existe cura. O que você estaria disposto a fazer? Do que você estaria disposto a abrir mão para receber esse conteúdo? Você estaria disposto a mudar a sua agenda? A encontrar um espaço para se apropriar desse conteúdo curador? Você estaria disposto a abrir mão da prática de algumas coisas que lhe dão prazer e contentamento nesse exato momento, para se preocupar com algo que é mais importante e algo que vai promover uma longevidade maior para você? Você estaria disposto a abrir mão da totalidade dos seus recursos financeiros, dos seus bens, dizendo: nada disso importa se eu não estiver vivo? Você estaria disposto a discordar dos seus parentes, amigos que não admitem a possibilidade de você fazer uso de um medicamento assim, desconhecido, não tão provado pela ciência? Você estaria disposto
abrir mão da sua própria religião para receber a cura? Na narrativa bíblica, nós encontramos a notícia de que toda a humanidade foi contaminada por um vírus mortal chamado pecado, e que por isso mesmo estamos fadados à morte. Essa é uma péssima notícia que nos é dada logo nas primeiras linhas das Escrituras. Uma opção foi feita pelos nossos primeiros pais, Adão e Eva, a opção de viver independentemente do Deus Criador que planejou e implementou toda a obra da criação, todo o universo. E esse passo, essa decisão, trouxe um custo muito alto. Homem e mulher foram tomados pelo caos. O universo todo entrou em colapso. E o pecado acabou gerando o que nós chamamos teologicamente de morte. Não obstante a isso, a Bíblia afirma que Deus resolveu se importar conosco e passou a implementar o seu plano de cura, enviando Jesus Cristo ao mundo. Dessa forma, o Natal de Jesus, a sua encarnação, não é semelhante à vinda e o nascimento de um homem qualquer, mas é o nascimento de alguém que, segundo a Bíblia, é preexistente, é eterno e que adentrou na história da humanidade, diferente de todas as outras pessoas da humanidade, para nos curar, para nos restaurar e para nos reaproximar do coração do Pai. Essas perguntas são muito importantes para que a gente faça um paralelo inevitável nesse momento. Nos dias atuais, nós estamos vivendo a iminência da aprovação de uma vacina para a Covid-19, uma das doenças mais complicadas que a nossa geração já experimentou, justamente pelo fato de não termos como trabalhar e lutar contra ela. Os limites contra essa doença são enormes, o desconhecimento assustador. As prováveis vacinas a serem utilizadas no Brasil são as da AstraZeneca, Oxford, e a Coronavac da China. E sobre as duas, expectativas e preocupações. Os fatores analisados pela Anvisa são determinantes e residem na segurança e na eficácia desses medicamentos. Será que de fato eles são seguros? Se a gente se apropriar desses medicamentos, a gente não vai adoecer e a gente não vai ter um problema pior do que a própria enfermidade da Covid? Será que outros problemas serão advindos dessa vacina ou não? E qual vai ser a eficácia? 60%, 70%, 80%, 90%? A gente vai poder voltar ao normal à medida em que a gente for vacinado? A gente vai poder voltar a se aproximar das pessoas? A gente vai poder tirar as máscaras? A gente vai poder abraçar os nossos amigos e familiares? A gente vai poder festejar a vida novamente depois que esse problema for resolvido? A doença que Deus pretende tratar com o envio de Jesus é muito mais letal do que a Covid-19. A letalidade da Covid-19 não é maior do que 2% no pior dos casos. Mas a letalidade do pecado, mencionado nas Escrituras, é uma letalidade de 100%. Todos aqueles que são filhos de Adão e que possuem essa tendência de viverem de maneira autônoma e independente de Deus, são 100% fadados à morte física, espiritual e eterna. Todos nós que através das nossas práticas, das nossas atitudes malditas, descabidas, das nossas omissões, todos nós que fazemos isso corremos 100% de risco de enfrentarmos a morte física, a morte espiritual e a morte eterna, 100% de letalidade. Jesus está preocupado com uma doença muito maior do que a Covid.
E o único meio estabelecido por Deus para a cura da morte pelo pecado é Jesus Cristo. A única cura. A única. Não apenas a única cura aprovada, mas a única cura eficaz para todas as pessoas, de todos os povos, de todas as tribos, de todas as nações. Não existe um outro caminho. O próprio Jesus reconheceu: se alguém quer vir ao Pai, vem a mim, pois eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém, a não ser por meu intermédio. A segurança e a eficácia do seu auxílio são dignos da nossa mais absoluta confiança. Nesse mês de dezembro, mês no qual a gente celebra o Natal de Jesus, nós vamos restaurar a lembrança de que o nosso Deus, Jesus de Nazaré, é a cura para a humanidade, para o maior de todos os problemas, o afastamento de Deus, o colapso gerado em morte por conta da independência e da autonomia do Criador. Tudo isso nós podemos descobrir a partir da leitura de Lucas capítulo 4, um evangelho extremamente voltado para essa reflexão a respeito do poder curador que Jesus possui. Queria ler com você esse capítulo e pedir para você a sua mais absoluta atenção. Leia não apenas com a sua mente, mas com o seu coração, degustando cada versículo e se inserindo na narrativa bíblica como se você realmente estivesse presente em cada cena. Vamos lá? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Versículo 14. Então Jesus, cheio do poder do Espírito, voltou para a Galiléia. Relatos de seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade de sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume, e se levantou para ler as Escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, e ele o abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga o olhavam atentamente. Então ele começou a dizer: hoje se cumpriram as Escrituras que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Contudo, perguntavam: não é esse o filho de José? Então ele disse: sem dúvida, vocês citarão para mim o ditado: médico, cure a si mesmo. Ou seja, faça aqui em sua cidade o mesmo que fez em Cafarnaum. Eu, porém, lhes digo a verdade: nenhum profeta é aceito em sua própria cidade. Por certo, havia muitas viúvas necessitadas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e meio e uma fome terrível devastou a terra. E, no entanto, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas sim a uma estrangeira, uma viúva de Serepta, na região de Sidom. E havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas o único que ele curou foi Naamã, o sírio. Quando ouviram isso, aqueles que estavam na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade e o arrastaram até a beira do monte sobre o qual a cidade tinha sido construída. Pretendiam empurrá-lo
precipício abaixo, mas ele passou por entre a multidão e seguiu o seu caminho. Então Jesus foi a Cafarnaum, uma cidade na Galileia, onde ensinava na sinagoga aos sábados. Ali também o povo ficou admirado com o seu ensino, pois ele falava com autoridade. Certa ocasião, estando ele na sinagoga, um homem possuído por um demônio, um espírito imundo, gritou: "Por que vem nos importunar, Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir? Sei quem é você, o Santo de Deus." Jesus o repreendeu, dizendo: "Cale-se, saia deste homem." Então o espírito jogou o homem no chão, à vista da multidão, e saiu dele, sem machucá-lo. Admirado, o povo exclamava: "Que autoridade e poder ele tem! Até os espíritos impuros lhe obedecem e saem quando ele ordena." E as notícias a respeito de Jesus se espalharam pelos povoados de toda a região. Depois de sair da sinagoga naquele dia, Jesus foi à casa de Simão, onde encontrou a sogra dele muito doente, com febre alta. Quando os presentes suplicaram por ela, Jesus pôs-se ao lado da cama e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou de imediato e passou a servi-los. Quando o sol se pôs, as pessoas trouxeram seus familiares enfermos até ele. Qualquer que fosse a doença, ao pôr as mãos sobre eles, Jesus curava a todos. Muitos estavam possuídos por demônios, que saíam gritando: "Você é o Filho de Deus." Jesus, no entanto, os repreendia e não permitia que falassem, pois sabiam que ele era o Cristo. Logo cedo, na manhã seguinte, Jesus retirou-se para um lugar isolado. As multidões o procuravam por toda parte e, quando finalmente o encontraram, suplicaram que não as deixasse. Ele, porém, disse: "Preciso anunciar as boas novas do reino de Deus também em outras cidades, pois para isso fui enviado." E continuou a anunciar sua mensagem nas sinagogas da Judéia. Um texto maravilhoso, com uma velocidade incrível, onde Jesus apresenta o seu programa de cura e, ao mesmo tempo, implementa, exemplifica essas curas, ministrando esse conteúdo na direção de algumas pessoas. Uma pergunta inicial para a gente entender esse texto e refletir sobre ele. Por que o evangelista Lucas demonstra um interesse especial pelas curas de Jesus em seu evangelho? A primeira resposta para isso é simples. Porque ele era um médico acostumado a analisar as coisas de forma científica. Isso mesmo. Lucas, o evangelista, autor deste evangelho que a gente acabou de ler, era um médico. Um médico acostumado com os princípios científicos. Um médico acostumado a analisar as coisas debaixo de muita racionalidade. Um médico que não aceitava qualquer tipo de coisa por puro sentimentalismo. Um médico que estava disposto a nutrir fé, sim, mas quando essa fé possuísse fundamentos muito sólidos. Lucas não viveu com Jesus. Lucas construiu a sua fé baseando a sua fé no testemunho de outras pessoas. E logo no capítulo 1 da sua obra, ele conta que percorreu diversas casas e ouviu a opinião de diversas pessoas a respeito dos relatos contados por Jesus. E ele afirma nesse capítulo que a curou, ou fez uma investigação muito acurada a respeito de absolutamente tudo, porque ele não queria nem manter a sua fé num alicerce duvidoso e nem compartilhar essa fé num alicerce complicado. Ele era médico. E ao analisar as curas de Jesus, ele procurou se certificar de que tudo o que estava acontecendo
de fato ocorreu. Em segundo lugar, Lucas se preocupa com as curas de Jesus, isso é claro no evangelho que ele escreveu, porque ele encontrou na praxis de Jesus um poder que transcendia a medicina. Como um bom médico, ele celebrava os avanços da medicina na sua época. E ele utilizava todos os recursos que a medicina possuía para curar pessoas, para amenizar a dor das pessoas, para fazer com que aqueles que estavam enfermos se recuperassem o mais rapidamente possível. Mas quando ele olhava para Jesus, ele percebia a capacidade de fazer o que nenhum outro médico fazia, o que nenhum outro cientista fazia, o que nenhum outro curandeiro era capaz de fazer. Porque sobre Jesus parecia repousar um poder transcendente, sobrenatural. Lucas também demonstra um interesse especial pelas curas de Jesus, porque ele percebeu em Jesus um interesse diferenciado na vida dos enfermos. Ele era um médico. E como médico, ele sabia que um profissional assim precisa se compadecer das pessoas que estão diante dos seus olhos, precisa ter empatia, precisa ouvir antes de medicar, precisa se preocupar com o pós-operatório, precisa demonstrar algum tipo de misericórdia, compaixão e graça. Mas o que ele encontrou em Jesus foi uma graça incomum. Foi uma graça diferente da graça de todos os médicos. Jesus se comportava como alguém que amava as pessoas a quem ele cuidava de uma forma tão extraordinária que isso lhe saltou aos olhos a ponto desses detalhes todos serem citados por Lucas nas curas de Jesus. Lucas é alguém que se preocupa e destaca a maneira como Jesus olha para os doentes, a maneira como Jesus toca os doentes, a maneira como Jesus se preocupa em reinserir os doentes na sociedade. É uma preocupação muito maior do que a preocupação de qualquer médico que ele conhecia no seu tempo. Por fim, Lucas demonstra um interesse especial pelas curas de Jesus, porque ele percebeu que para Jesus as curas não eram um fim em si mesmo. Enquanto qualquer médico, e talvez como ele mesmo, pensavam na cura como um fim, o resultado final do trabalho, Jesus parecia ter uma intenção além. Sempre que Jesus ministrava uma cura, uma revelação a respeito de Deus, a respeito da transcendência, a respeito da eternidade, a respeito das realidades espirituais, era trazida à tona. De tal maneira que para Jesus, parece que as curas não eram um fim, mas uma ponte, uma seta que apontava de maneira certeira para alguns valores, para alguns princípios e para algumas realidades eternas. Segundo a narrativa de Lucas, por que Jesus curou tantas pessoas? Por que será que ele se dedicou tanto? A gente tem para isso algumas respostas. A primeira delas é a seguinte: Jesus curou tantas pessoas ao longo da sua vida, durante o seu ministério, para revelar a sua natureza divina, para consolidar a ideia de que ele não era um homem qualquer, de que ele não era apenas mais um dos integrantes da humanidade, de que ele não podia ser comparado simplesmente a Lucas e a outros médicos, ou aos curandeiros que aos montes cresciam em paralelo da religião judaica daquele tempo. Perceba comigo o versículo 18, momento em que Jesus se encontra dentro da sinagoga, recebe o livro do profeta Isaías, e ele então encontra a passagem do capítulo 61 e lê em voz alta para que todo mundo pudesse ouvir. O Espírito do Senhor está sobre mim. E eu consigo como que perceber
a entonação do próprio Jesus, diferente da entonação utilizada por outros homens, por outros mestres e outros escribas da lei. Porque Jesus não estava falando a respeito de uma outra pessoa, Jesus não estava falando a respeito de um outro profeta, Jesus não estava falando a respeito de um outro Messias, mas ele estava falando a respeito dele mesmo. O Espírito do Senhor está sobre mim. E a maneira como Jesus começou a falar a respeito desse texto cativou a atenção de todas as pessoas naquele instante. E depois de Jesus ter terminado a leitura, diz o texto que ele fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Naquele mesmo instante, diz o versículo 20, que todos na sinagoga o olhavam atentamente, como se não houvesse vida fora da sinagoga, como se não houvessem outras preocupações, como se não houvessem outras realidades a não ser aquilo que eles estavam vivenciando ali. Então ele começou a dizer, rasgando o silêncio, hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Eu sou o ungido de Deus. Eu sou o Messias prometido. Eu sou o Deus encarnado. Quando a gente olha para o capítulo 4 de Lucas, a gente percebe uma grande insistência desse evangelista em mostrar Jesus como aquele que possui sobre si uma porção plena do Espírito de Deus. No versículo 1 do capítulo 4, nós temos a notícia de que Jesus estava cheio do Espírito Santo e que dessa forma ele foi enviado ao deserto para ser tentado, cheio do Espírito Santo. No versículo 14, a menção de que Jesus estava cheio do Espírito Santo e foi para a região da Galileia, onde ele realizou os seus milagres. Agora, no versículo 18, a menção de que o próprio Jesus reconhece aquilo que as outras pessoas falavam sobre ele. O Espírito do Senhor está sobre mim. Natal é tempo da gente relembrar o fato de que nós não adoramos um ser humano qualquer. Natal é tempo da gente relembrar que a nossa esperança não está pautada na vida de um homem frágil e limitado como nós. Natal vem para nos mostrar que a nossa fé está sendo direcionada rumo àquele que é ungido pelo Pai. Aquele que detém todo o poder e toda a autoridade da parte do Senhor para curar a nossa vida, os nossos familiares e a humanidade como um todo, porque Ele é o Criador do universo, Ele é o mantenedor de todas as coisas, Ele é o Rei que governa tudo com a sua poderosa mão, Jesus de Nazaré. Não se deixe envolver por aquelas imagens de manjedoura, onde Jesus é representado como alguém que parece que vai quebrar, que parece que não vai dar conta e que precisa da nossa ajuda para sobreviver. E se a gente não adorá-lo, se a gente não presenteá-lo, se a gente não adulá-lo, ele não dorme, ele morre e ele passa dessa vida para uma outra rapidamente. Não. Jesus é o Deus Todo-Poderoso, que se manifestou em fragilidade para se identificar conosco. Mas Ele é a cura prometida pelo Senhor. Cura para mim e cura para você. Não é muito simples a gente reconhecer essa coisa de que Jesus é a cura. Porque se Jesus é mais do que um sábio, Jesus é mais do que um religioso, um anjo de luz, um psicólogo, isso exige de nós rendição. Não é simples a gente dizer a tal pessoa é Deus, sem que isso exija de nós
um movimento imediato de nos prostrarmos de joelho. E me lembro de um filme antigo, muito interessante, onde alguém foi conhecer o imperador. E guiado por uma outra pessoa, essa pessoa disse: eu só preciso te alertar para o seguinte: quando as portas se abrirem e os teus olhos fitarem os olhos do imperador, imediatamente se prostre. E ele perguntou para o seu companheiro: por quê? Por que esse ritual? A resposta foi imediata: porque ele não é como um de nós. Jesus não é como um de nós. Ele se assemelhou a nós, mas possui em si mesmo a plenitude do Espírito Santo de Deus. Ele é o Deus Altíssimo e merece que nós nos rendamos. A nossa mente precisa ser rendida ao Senhor. O nosso corpo precisa ser rendido ao Senhor. Os nossos planos precisam ser rendidos ao Senhor. Os nossos orçamentos precisam ser rendidos ao Senhor. As nossas amizades precisam ser rendidas ao Senhor. O nosso casamento precisa ser rendido ao Senhor. As nossas amizades precisam ser rendidas ao Senhor. Por quê? Porque Ele não é como nós. Ele é o próprio Deus encarnado, que, diferente de nós, merece toda adoração. Segundo a narrativa de Lucas, Jesus curou muitas pessoas para nos mostrar que a sua natureza era divina. Em segundo lugar, para revelar que a sua graça, que a sua bondade e o seu amor eram incomparáveis. Incomparáveis. Acompanhe comigo o verso 18 até o verso 22. O Espírito do Senhor me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Ora, Jesus estava com o livro do profeta Isaías nas mãos. Ele fez a leitura de um texto bíblico que já era conhecido de todos os homens que estavam à sua frente. E tirando a entonação da sua leitura, o que é que acabou gerando perplexidade e admiração por parte dos religiosos? Por que eles ficaram com os queixos caídos diante daquela leitura feita por Jesus? Aqui eu vou oferecer para você uma regrinha de interpretação bem interessante. Todas as vezes que você encontrar a citação de um texto do Antigo Testamento no Novo Testamento, todas as vezes, faça a leitura do mesmo texto no Antigo Testamento. Normalmente essa comparação traz para a gente algumas pistas que são muito interessantes. Vamos fazer esse exercício? Isaías 61 é o texto lido por Jesus. Texto que diz assim: o Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra os seus inimigos. O que há de diferente no texto do Antigo Testamento em comparação com a leitura feita por Jesus? Se você é alguém atento, você percebeu que existe uma expressão do profeta Isaías que não foi citada por Jesus.
Conseguiu se lembrar? A expressão é o dia da ira de Deus contra os seus inimigos. Jesus, ao terminar a leitura de Isaías 61, fechou o livro e disse que a Escritura se cumpriu sem mencionar o dia da ira do nosso Deus. Com isso, Jesus estava dizendo aos seus ouvintes que ele estava inaugurando um período de graça, um período de bondade, um período no qual o Senhor estaria disposto e disponível para oferecer o seu perdão livre, absoluto e incondicional àqueles que se rendessem ao seu amor. Em outras palavras, não importa o que você fez no verão passado, não importam quais são as suas dívidas, não importam quantas pessoas você feriu, não importa o seu histórico pregresso, não importam quantas condenações você tem, não importa se as pessoas te admiram ou não admiram, não importa se você é digno de honra ou não é. Esse é o ano estabelecido por Jesus como o ano da graça. O Senhor Jesus está com os braços abertos para nos receber neste Natal, independentemente dos nossos erros, independentemente da cor dos nossos pecados, não porque Ele está fazendo vistas grossas para as nossas impiedades, mas porque Ele está disposto a morrer por cada um dos nossos pecados. A graça de Deus é um negócio extraordinário, porque ela é graça para a gente. Ela é graça para quem recebe o convite. Ela é graça para quem ouve e diz, eu quero. Mas para Jesus, é o primeiro passo na direção da sua própria morte. Esse é o tempo da graça. Não se deixe constranger por aquela voz que diz, você precisa arrumar sua vida primeiro, antes de voltar para o Senhor. Você precisa primeiro mudar o seu comportamento. Você precisa primeiro consertar o seu casamento. Você primeiro precisa educar melhor os seus filhos para depois vir. Não, o que acontece neste Natal é a notícia de que primeiro nós devemos ouvir do próprio Jesus que este é o ano da graça. Pode vir do jeito que você está, do jeito que você se encontra. Porque Ele está disposto a nos acolher como somos, pagando a dívida que nós deveríamos pagar. A graça incomparável de Jesus é uma graça programaticamente estabelecida na direção daqueles que são pobres, é o que diz o versículo 18. Bem-aventurados os pobres. O Senhor me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Diferente do Evangelho de Mateus, que fala dos pobres como os pobres de espírito, os pobres interiormente, Lucas está falando aqui de pobres de verdade, pobres de pão, pobres de roupa, pobres de teto, de gente que tem sido esquecida e oprimida pelos governos vigentes. Se você é alguém que tem sofrido por pobreza, a graça incomparável do Senhor é com você neste Natal. O Natal vem para dizer que o Senhor está preocupado com as suas finanças, o Senhor está preocupado com o teu sustento, o Senhor está preocupado em suprir as suas necessidades básicas e ninguém se preocupa com você como o Senhor Jesus de Nazaré. Programaticamente, essa graça incomparável é também na direção daqueles que são cativos, daqueles que estão vivendo como prisioneiros.
Talvez primeiramente daqueles que são prisioneiros por terem cometido erros muito complicados. O Senhor se preocupa com os encarcerados. Eu não sei se essa mensagem chega até um encarcerado, mas eu gostaria muito que essa mensagem chegasse a um encarcerado nesse período de Natal, para que esse encarcerado pudesse perceber o quanto Jesus o ama, o quanto Jesus o quer, independentemente do tempo de pena que ele ainda tem para cumprir, independentemente do artigo no qual ele foi enquadrado, independentemente das pessoas que nutrem ódio sobre ele por conta da sua culpa, porque esse é o ano da graça do Senhor. Esse é o ano da graça do Senhor. Programaticamente, essa graça incomparável é para os que estão cativos também por conta de vícios. Vícios. Esse foi um ano tão complicado, está sendo um ano tão complicado, e nesse ano tanta gente tem sido aprisionada nos vícios, no vício da bebida, no vício das drogas, no vício da televisão, no vício da internet, no vício da comida e de tantas outras coisas que prometem um livramento que não podem oferecer. São rasos, superficiais, nas entregas que fazem aos seus súditos. Os oprimidos serão libertos de Jesus. Aqueles que por conta do governo, por conta das enfermidades e por conta do próprio maligno estão sofrendo a opressão. Jesus é com vocês. A graça incomparável de Jesus é com vocês. Jesus cura para mostrar que Ele é o Deus divino, que Ele é e possui uma graça incomparável. Em terceiro lugar, para revelar o seu poder sobrenatural. Sobrenatural. Certa ocasião, Jesus repreendeu um demônio que possuía um homem, dizendo: cala-se, saia deste homem. E então o espírito jogou o homem no chão à vista da multidão e saiu dele. Admirado, o povo exclamava: que autoridade e poder ele tem! Até os espíritos imundos lhe obedecem e saem quando ele ordena. O que está acontecendo aqui é uma manifestação de poder extraordinária. Jesus, com a sua palavra, repreende uma ação de um espírito que, em termos de poder, é superior aos homens naturais. Nós não temos, como seres humanos naturais, condições de arbitrar, de lutar e de superar agentes malignos. Não temos. Nenhum homem, independentemente da religião, independentemente do seu preparo acadêmico, independentemente da sua profissão, tem condições de fazer isso. Ninguém. E Lucas sabia disso. Mas quando ele olha para Jesus, ele percebe alguém que, quando abre a boca, liberta quem a medicina não consegue libertar. Simples assim. Não tem médico que não se surpreenda com isso. Não tem médico que não se sinta pequeno diante disso. Não tem médico honesto que, diante dessa narrativa, não perceba que há em Jesus uma unção e um poder que não reside na mesma proporção sobre nenhum homem e sobre nenhuma mulher. Mas se não existe nada que possa resistir ao poder sobrenatural de Jesus, uma pergunta precisa ser feita. Por que a gente ainda sofre?
Por que a Covid anda levando a vida de tanta gente? Por que nós perdemos alguns amigos? Por que a gente precisa temer? Para responder essa pergunta, eu precisei dar uma olhadinha no restante do Evangelho de Lucas. E eu descobri um episódio muito interessante, que é um episódio envolvendo João Batista. João Batista, aquele parente de Jesus que batizava as pessoas, preparando o caminho de Jesus. Os discípulos desse homem lhe contaram tudo o que Jesus estava fazendo. Então João chamou 2 de seus discípulos e os enviou ao Senhor para lhe perguntar: o Senhor é aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Por que a dúvida de João Batista? Porque neste momento ele está preso, ele está encarcerado. Por conta do seu anúncio, por conta da sua pregação. E isso não se alinha bem com o que Jesus leu a respeito dele mesmo, baseando-se em Isaías 61. Os cativos não seriam libertos? Se os cativos seriam libertos, por que eu estou preso? Ei, meus amigos, vão até Jesus e perguntem se é ele mesmo. Perguntem se ele é o Messias, porque o Messias vai libertar os cativos. Os 2 discípulos de João encontraram Jesus e lhe disseram: João Batista nos enviou para lhe perguntar: o Senhor é aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas. Ao invés de responder imediatamente com uma palavra, ele pegou um cego aqui e curou. Ele curou um paralítico aqui. Ele pegou uma outra pessoa que não falava e curou. Muitas pessoas, de suas doenças todas, enfermidades e espíritos malignos, e restaurou a visão de muitos cegos. Em seguida, ele chamou os discípulos de João e disse assim: voltem a João e contem a ele o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. Fazendo menção a Isaías 61, só que Jesus omitiu uma expressão. Que expressão foi essa? A da libertação aos cativos. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: o Messias sou eu mesmo. Não tenha dúvida. Com base em tudo que eu estou fazendo, nas curas, nas libertações. Mas não chegou o seu momento de receber a libertação como cativo, João Batista. Você vai continuar preso, João. E para aqueles que conhecem um pouquinho a história, João Batista nunca saiu da cadeia. E ele morreu tendo a sua cabeça decapitada. Isso significa, gente, que existem 2 formas de Deus manifestar o seu poder sobrenatural. Primeiramente, ao longo da nossa vida, nos livrando de nossos problemas e enfermidades. Cruzando o nosso caminho e fazendo o cego ver, o coxo andar, o mudo falar, o cativo ser liberto. Mas mais cedo ou mais tarde, por estarmos vivendo num mundo caído, nós haveremos de provar as consequências do nosso próprio pecado, morte física. Todos os que foram curados por Jesus ao longo da sua vida, um dia morreram. Todos os discípulos de Jesus ao longo da história que provaram experiências extraordinárias de cura, onde estão? Um dia morreram. E se nós provarmos na nossa vida uma cura física,
de enfermidade, de libertação, de um agente maligno, um dia morreremos pela consequência dos nossos próprios pecados. Por isso que existe uma segunda maneira de Deus manifestar a sua graça e o seu poder sobrenatural, que é após a nossa morte, ressuscitando-nos para uma vida eterna, livres do choro, da morte, das doenças, das enfermidades, da opressão, das gaiolas, de uma vez por todas e para sempre. E se você é uma dessas pessoas que diz assim, mas aí já foi. É porque a sua visão a respeito da história e da eternidade ainda é muito limitada. A história corresponde a uma fração ínfima daquilo que a gente vai experimentar em termos de eternidade. E se a nossa fé se resume ao que Jesus pode e vai fazer por nós na história, usando as palavras do apóstolo Paulo, isso é pequeno demais. A graça e o poder de Jesus se manifestaram sobre Ele mesmo, quando Ele ressuscitou dos mortos, para viver eternamente e reinar sobre todos. Todos aqueles que são discípulos de Cristo, que um dia deitarem ao chão, seja por conta da Covid, seja por conta do câncer, seja por conta dos problemas de coração, seja por conta de diabetes, seja por conta de qualquer outra doença, um dia provarão desse poder sobrenatural de Jesus de Nazaré, pois seremos trazidos da morte para a vida, para vivermos uma eternidade, sim, que é muito maior, muito mais bela e muito mais abrangente e muito mais desejável do que aquilo que os nossos olhos já conseguiram contemplar. Existem duas maneiras da gente experimentar, então, o poder sobrenatural de Jesus: em vida ou após a morte. Nos dois casos, é graça e é poder sobrenatural. Quais as principais dificuldades para o acolhimento de Jesus como Deus gracioso? Em primeiro lugar, a pretensa familiaridade. Jesus entra numa discussão a partir do episódio que a gente citou aqui, com os religiosos, dizendo, nessa cidade eu não vou fazer tantos milagres quanto em outras cidades. Vocês querem saber por quê? Porque vocês têm a sensação de que vocês já sabem tudo a respeito de mim. Com isso, Jesus nos mostra que há uma relação paradoxal entre a nossa fé e as curas que são realizadas. Por um lado, tudo depende de Jesus. Do plano de Jesus, da graça de Jesus e da decisão de Jesus. Mas, paradoxalmente, isso também depende da fé que a gente empenha diante das lutas que a gente enfrenta na vida. Renato, mas como é que a gente conjuga essas duas coisas? Eu vou ser o mais honesto possível para você. Eu não sei. Eu não sei. Tem hora que Deus vem e cura, sem que a gente peça, acredite. Mas Ele quer se relacionar com pessoas que empenham a sua fé em meio às dificuldades da vida. Por isso, abra mão do seu ceticismo nesse Natal. Abra mão da tendência de cerrar os seus olhos apenas nas enfermidades, nos problemas, nos limitadores e clame pela graça maravilhosa de Jesus. Ele tem poder sobrenatural para agir e quer se relacionar com a nossa fé. E se Ele não responder, em vida,
responderá após a morte, fazendo exatamente aquilo que o nosso coração também quer. A segunda dificuldade para o acolhimento de Jesus como Deus gracioso é a insolente religiosidade. Jesus cita nos versículos 25, 26 e 27 o fato de que Elias e Eliseu, 2 profetas do Antigo Testamento, foram mais eficazes na ministração de uma cura na direção de estrangeiros, de gente que não pertencia ao povo de Israel. Sabe por quê? Porque o povo de Israel, que já estava acostumado com a leitura bíblica, já estava acostumada com as expectativas e com expectativas com relação à igreja, à sinagoga, eles não tinham fé. Mas Naamã, o sírio, foi curado. E uma viúva de Serepta foi abençoada com alimento dentro da sua casa. A insolente religiosidade diz assim: Deus só abençoa aqueles que merecem a cura, a bênção e o cuidado divino. O Evangelho de Lucas diz: Deus abençoa quem Ele quer. E por isso, não se surpreenda de Deus derramar uma bênção sobre alguém que você não admira, que você não ama. Porque Ele é livre para amar quem Ele quiser. Em terceiro lugar, como dificuldade para o acolhimento de Jesus como Deus gracioso, o espírito contencioso. É interessante perceber que no finalzinho dessa história, os religiosos querem acabar com Jesus. Eles querem expulsar Jesus. Eles querem acertar o rosto de Jesus. E ele sai caminhando no meio desses homens, como se não temesse nada disso. É interessante que, às vezes, tudo que a gente quer fazer com alguém que se opõe a nós, a nossa maneira de pensar, é entrar no confronto, na briga e na discussão. Mas Deus tem muito a falar para nós e a fazer em nós, através de pessoas que nos provocam, que nos tiram do sério. Quem são as pessoas que nesse Natal estão tirando você do sério? Acredite, o Jesus do Natal pode estar querendo compartilhar algo significativo ao permitir que essas pessoas continuem ao seu redor até os dias de hoje. Concluindo, o que Jesus espera daqueles que reconhecem o seu poder curador? Ele espera a prática da intercessão. Quando Jesus termina de curar a sogra de Pedro, ele interage. Aliás, quando Jesus entra na casa de Pedro, ele interage com aqueles que estão dentro da casa, suplicando por cura. Nesse Natal, interceda por algumas pessoas, doentes ou não, entristecidos, excluídos, oprimidos, cansados. Interceda. Jesus quer interagir com a nossa fé, com as nossas orações. Em segundo lugar, a disposição para o serviço. Assim que a sogra de Pedro foi curada, ela se levantou de imediato e passou a servi-los. Isso aqui é um movimento maravilhoso que a gente tinha que gastar aí mais uma meia hora conversando. Mas ela, como uma pessoa doente, era acamada e dependente da ajuda, da colaboração e do serviço de todo mundo. Mas após uma experiência com Jesus, uma experiência com Jesus curador,
ela se levanta e começa a servir as outras pessoas. Pare de viver só para você mesmo e comece a viver para aqueles que estão ao seu redor. Melhor é servir do que ser servido, diz Jesus. Estenda a sua mão, faça um prato de comida, se dedique aos pobres, cuide daqueles que estão precisando da sua ajuda, faça aquele telefonema que você sabe que precisa fazer para aquela pessoa que você sabe que precisa de um contato seu. E por fim, a cumplicidade na proclamação. O versículo 42 diz que Jesus, embora requerido a permanecer naquele lugar porque as curas foram maravilhosas, ele disse: preciso anunciar as boas novas do reino de Deus também em outras cidades. E ele então sai anunciando as boas notícias. Nós, neste Natal, devemos reagir ao Jesus curador com cumplicidade na proclamação. Nós devemos anunciar que ele é mais do que um homem qualquer, mas é o Deus encarnado que veio para demonstrar o seu amor, que ele possui uma graça que nenhum outro homem tem e um programa claro de gestão que envolve aqueles que sofrem. Mais do que isso, ele tem um poder sobrenatural que é capaz de transformar a vida de todos nós, seja ao longo da vida, seja após a nossa morte. Que Deus nos abençoe. Feche os seus olhos, vamos conversar com Deus. Nós te louvamos, Pai amado, pelo Jesus enviado ao mundo para nos curar. Nós reconhecemos neste momento que nem sempre temos uma percepção muito ajustada a respeito da complexidade, da profundidade do mal que nos acomete. Mas sempre que relembramos isso, ao ler a Tua palavra, afirmamos a grandiosidade que é Jesus para a gente. Pai, tem bastante gente nos assistindo nessa hora precisando da intervenção de Jesus. Neste momento, Pai, vai na direção dos pobres. Neste momento, Pai, através de Jesus, vai na direção dos cegos. Neste momento, Pai, através de Jesus, vai na direção daqueles que são cativos por terem cometido coisas atrozes, ou por não conseguirem se desvencilhar de alguns vícios aprisionadores. Vai na direção daqueles que são oprimidos, ó Deus, e conta para eles todos que chegou o ano da graça e que o Teu abraço é um abraço no qual cabe todo mundo. Todo mundo. Não porque o Senhor faça vistas grossas para os nossos erros, mas porque Jesus está disposto a morrer a morte que nós deveríamos morrer, a morrer no nosso lugar. Dá-nos um Natal precioso, apesar das circunstâncias que nos rodeiam, por causa de Jesus. Em nome dele que oramos. Amém e amém.